Dentre lençóis, travesseiros e abraços de algodão doce, mergulhei nos laços negros de uma rainha. As tranças de minha mãe encantavam e desenhavam os beijos adocicados como pirulitos e os abraços fofos como pelos de gato. As tranças de minha mãe anunciavam o perfume de sua pele, refletindo a beleza de nossa família. Firmes e diversas, suas tranças me faziam acordar com vontade de brincar com minha mãe todos os dias, para sentir a maciez de seus carinhos. Tem outra autora que eu gosto muito, que é a Ana Fátima. Ela tem esse livro que é lindo, e ela contando essa história é uma coisa encantadora, porque ela solta as tranças e assim a criança realmente se transporta para dentro da história. Então essa possibilidade da criança também estar com o autor assim, é algo que eu vejo pelos meus filhos, os olhinhos brilham assim, e vejo quando eu estou com as crianças também. Eu sou uma autora baiana e uma pessoa muito apaixonada pela Bahia. E aí quando eu penso na literatura baiana produzida, né, na Bahia para a infância, eu me alegro muito. E é uma pesquisa que eu gosto de fazer para o Mãe que Lê. Eu acho importante, assim, acho que todo mundo que faz curadoria de livro, eu acho que falar do seu lugar também é importante, né? Do lugar que você está nesse mundo. E a Bahia, para mim, é muito forte nisso. Então, eu pesquiso e coleciono muitos livros de autores baianos. Então, eu acho importante falar também sobre esse ser uma autora de literatura infantil baiana. Às vezes, a gente abre as histórias e a gente pensa, essa história podia se passar em qualquer lugar. Não tem lá aquela coisa de você dizer, aqui aconteceu no Farol da Barra, aqui aconteceu na Praia de Itapuã, aqui aconteceu no Rio Vermelho, mas só da gente estar escrevendo sobre as nossas percepções de mundo, as nossas vivências, né? Eu acho que isso é fundamental. E eu vejo com muita alegria o mercado editorial baiano atual. Eu sinto que existe uma vontade muito grande de construir, de fato, um coletivo, de construir um mercado mesmo, uma rede de apoio, uma rede que se estrutura junta, uma rede que cresce junta, que se divulga junta. E o poder da internet é muito grande para isso, né? Muitas vezes o Nordeste fica afastado, né, de algumas práticas e políticas, e do próprio mercado mesmo, mas a gente tem hoje essa possibilidade de reinvenção e de criar mesmo uma nova dinâmica do mercado editorial. E na Bahia eu vejo que tem tido, né, muitos novos autores, muitos novos editores, muitas editoras já tradicionais também que têm feito e reinventado o seu trabalho e olhado para a literatura infantil, né, de um outro lugar. Eu sou Ana Fátima, escritora de literatura negra brasileira. Eu nasci em Salvador, Bahia, então me intitulo também escritora baiana. Faço uma literatura peculiar, que é uma literatura que pensa no contexto das pessoas negras no mundo. Desde os 8 anos de idade, eu procuro desenvolver aquilo que eu sinto em forma de palavras. Então eu sempre busquei, através da literatura poética, formas de me expressar, de me colocar no mundo. E assim, a partir dos 10 anos, eu encontrei o formato livro como essa forma de desenvolver esse pensamento, esse sentimento. Fui agraciada por, depois de alguns anos, entender que o processo da escrita ele é contínuo. Ele é para nos libertar de medos, de desejos, de espalhar também para outras pessoas a esperança de fazer acontecer. Depois, na adolescência, passei a escrever contos e, a partir da maternidade, eu vi uma outra forma de me expressar, que foi pela literatura infanto-juvenil. Meu filho nasceu em 2015 e naquela hora eu saí de apenas uma leitora para uma pessoa que apreciasse tanto a forma de nós colocarmos para as crianças outras perspectivas de vida através das histórias. Então eu sempre buscava observar como as contadoras de história se colocavam nos trabalhos, como elas direcionavam a fala para potencializar a infância. E a partir de 2016 eu passei a escrever
pensando nessas crianças. Então nasceu o livro As Tranças de Minha Mãe. Eu sou Emília Nunes, sou escritora de livros para infância, sou baiana, de Salvador. Sou mãe de 2 crianças e tenho um projeto de incentivo à leitura chamado Mãe que Lê, em que eu compartilho as leituras que tenho feito com os meus filhos. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ouvir história. Antes de gostar de ler, gostava de ouvir história. Sempre era aquela criança curiosa que queria ouvir os casos, saber o que os adultos estavam conversando, sempre atenta às histórias que me rodeavam. E também aos livros. Na adolescência me tornei uma leitora voraz. Adorava ler com minhas amigas, adorava as aulas de literatura na escola. E assim fui construindo a minha trajetória como leitora. Mas aos poucos também fui me afastando da literatura para a infância, da literatura juvenil e fui chegando na literatura que é considerada a literatura mais adulta, digamos assim. Foi com a chegada do meu primeiro filho, Gael, que eu reencontrei o mundo da literatura infantil. E foi um belíssimo encontro, mas não foi fácil. Desde que eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tinha certeza que eu queria ler para ele. E a barriga foi crescendo, o tempo foi passando e os livros não chegaram na minha casa tão rápido quanto as fraldas iam chegando, quanto aqueles itens de enxoval que todo mundo dizia que você precisava, né, ter para um bebê. Até que já com aquele barrigão gigante eu falei, não tem livros no quarto do meu filho? E fui buscar em uma livraria aqui em Salvador. Entrei e saí cheia de livro, de banho, de livro, de pano e de muita pouca literatura. Mas tudo bem, porque eu cantava, eu brincava com meu filho e eu lia poesia. E sem saber, eu ia entrando com ele nesse mundo fantástico, que é o mundo de você ler para uma criança, de você apresentar, né, esse universo tão vasto que a literatura nos presenteia. Olá, me chamo Tundê e vou te apresentar uma história que aconteceu com meu amigo, o Baobá. Diz uma lenda africana que na terra dos baobás, apenas as crianças conseguem ouvir as vozes dessas árvores centenárias sem serem engolidas para o interior de seus troncos. Às vezes, acho que falam isso para que nós, crianças, não risquemos seu caule grosso e imenso com nossas pedras afiadas de amolar espadas feitas com galhos secos na beira do rio. É o que os meninos do quilombo, como eu, mais gostam de fazer no verão. Brincar de espadas, nadar no rio e subir em árvores. Minha mãe Mandala sempre me conta histórias sobre lugares e pessoas de todos os cantos do mundo. Ela diz que nossa beleza e grande parte do nosso modo de vida vem de outros locais, de outras histórias contadas por pessoas de outros grupos. Eu gosto mesmo é quando mamãe senta na ponta da cama e me fala sobre a África e seus muitos países. Pois é, a Terra-mãe abraça muitos lugares com bandeiras diversas, mais de 2.000 línguas, rios que dividem países. Eu vi em uma revista na escola, certa vez, que tem tantas cores por lá, mais colorido que o arco-íris. E eu gosto disso. Antes de dormir, mamãe e papai me contam histórias sobre os ancestrais, alguns mitos de deuses, heróis e personagens brasileiros. Mas ontem à noite, mamãe contou sobre um menino africano que ajudava a sua comunidade a vencer animais misteriosos. Gostei tanto da história que quero mostrá-las para você. E aí foi a internet que fez a grande diferença na minha vida como mãe leitora. Na época não tinha Instagram, nada disso, mas fiz uma conta no Instagram e conheci alguns perfis de mães que compartilhavam leituras, os livros que elas estavam lendo com os filhos. E foi aí que eu descobri que existia muita coisa além dos livros que eu tinha em casa. Além daquelas releituras dos clássicos, além dos livros de pano, além dos livros de banho. E eu fui mergulhando e conhecendo e me encantando e querendo morar naquele lugar, porque realmente o maior encontro que eu tive com o meu filho e depois com minha filha veio através da leitura. Esse momento de troca, esse momento de afeto, esse momento de fortalecimento de vínculo, realmente. Então eu comecei a ler muito
a pesquisar muitos livros e senti vontade também de dividir as leituras que estava fazendo com outras mães. E aí eu criei o projeto Mãe que Lê, que começou no Instagram como um projeto de compartilhar mesmo livros e leituras. Então foi assim que eu cheguei, né, no meu primeiro momento, reencontrei a literatura infantil e foi assim uma grata surpresa. Maqueba é uma linda menina de 3 anos de idade que mora com seu pai Jamal e gosta quando ele penteia seus cabelos, moldando lindas tranças toda manhã. Ela passava as manhãs com a sua avó Cici, enquanto o pai trabalhava no escritório de advocacia. E pela tarde, pai e filha se divertiam pelos parques, praias ou na biblioteca de casa. Lá na biblioteca existe um local só para Maqueba e seus livros brinquedos. Foi com eles que ela aprendeu as cores: amarelo, azul, vermelho, branco, preto. E Maqueba vai à escola, que já é uma outra forma de falar de infância, dessa infância que tem a presença do pai enquanto figura principal, que tem as cantigas e as cirandas que a vovó conta, e passar por essa fase da criança de 3 anos, 4 anos, que precisa se inserir no ambiente escolar como uma forma de socialização, mas que tem medo, tem receios, os pais e as mães também ficam com medo desse outro ambiente ser agressivo, né, para as nossas crianças, principalmente para nossas crianças pretas, crespas, que têm uma pigmentação de pele mais escura e por isso sofrem mais discriminação e o racismo. Então, o Maqueba vai à escola é essa menina protagonista que vai para a escola para ensinar as outras crianças como fazer ciranda, como contar histórias, muito partindo da sua vivência de casa, do cotidiano com sua avó, com seu pai, que também penteia cabelo, estuda com ela, ensina o canto dos pássaros. Da raiz do cabelo até a ponta do pé, ilustrado por Ana Paula Azevedo, ilustradora baiana de Ilhéus, escrito por mim, Emília Nunes. Madame Margot entrou na sala e encontrou todas as suas alunas de balé esperando. No cantinho, agarrada às pernas da mãe, estava Nandoca. Ela pensava seriamente em sair correndo. Nandoca não gostava muito de rosa, e tudo ali era rosa. Todas as alunas de colã rosa, saia de tutu rosa, meia calça rosa, sapatilha rosa. Todos os cabelos cuidadosamente presos em um coque com uma rede rosa. Mamãe, acho que não quero fazer balé. A mãe de Nandoca ouviu atentamente e, tentando encorajar, disse: Filha, você gosta tanto de dançar, me pediu tantas vezes para entrar na aula de dança. De dança, mamãe, não necessariamente balé. Vamos, filha, dê uma chance. Você sabia que Madame Margot foi professora de balé da sua titia Maria Teresa? Hoje ela é uma grande dançarina. Nandoca decidiu tentar, mas continuava um tantinho desconfiada. Plié 1, plié 2, plié 3, grand plié. Muito bem, muito bem. Todas juntas. Isso, iguaizinhas. Disciplina, esforço e repetição levam à perfeição. Vocês precisam ser perfeitas. Leves como borboletas, suaves como a brisa, lindas e meigas. E falando em perfeição, na próxima aula escolherei a solista da grande apresentação do final do ano. Me surpreendam, quero ver cada uma dando o seu melhor. Eu queria escrever um livro sobre cabelos, na verdade, e não sabia, né, como escrever sobre isso. E aí, conversando com uma amiga, com a Nandoca e com a Leiloca, elas contaram da experiência delas no balé, quando elas eram pequenas, e o quanto era difícil, porque a Nandoca era assim, com os cabelos bem cheios e mais gordinha, e Leiloca, uma menina negra, de cabelos crespos, também mais gordinha, e elas contavam o quanto a experiência do balé na infância não tinha sido nada fácil para elas. E aí, a gente conversando, comendo uma torta, eu falei, achei a história, da raiz do cabelo até a ponta do pé. E esse livro é um livro que muitas mães me mandam mensagem dizendo: Emília, eu li para minha filha, e aí eu entrei na transição capilar. É um livro que toca as mães. E depois que eu escrevi essa história, 6 meses depois, eu falei, eu não posso ler essa história com esse cabelo assim, alisado. E aí eu cortei meu cabelo e deixei os cachos voltarem. Desde os meus 10 anos de idade, eu comecei a escrever pensando que um dia eu viveria disso. Como surgiu a Erejinga Educação enquanto editora? O ano de 2020 foi atípico no cenário mundial devido à pandemia do coronavírus, e isso deslocou muitos artistas
artistas do seu lugar de conforto. Eu não diria que eu fui deslocada, porque eu já não tinha uma zona de conforto dentro da literatura. Eu sempre publiquei por algumas editoras, como a Uirapuru, a Quilomboje, a Cogito, mas são editoras de pequeno e médio porte, e ficava ansiando por esse dia que uma grande editora me convocasse, me convidasse para a publicação. E isso eu sei que influencia na distribuição do livro, não só no cenário nacional, como internacional, a participar de prêmios. Aí, 2020 tirou esse ponto de vista, porque todas as editoras estavam dizendo que estava muito difícil publicar algo, sem ver uma possibilidade de ampliar o número de seus autores no corpo da editora. E eu fiquei muito pensando que, se o lugar não existe, como as minhas ancestrais diziam, eu vou ter que criar esse lugar. É muito que Angela Davis fala em suas palestras, muito que Lélia Gonzalez dizia quando ela colocava que o preto tem que ocupar os espaços. E por que eu não crio esse lugar, já que eu não estou satisfeita com os lugares que existem? Aí nasceu a editora Erejinga Educação, como esse lugar de potencializar a minha escrita e a escrita daqueles e daquelas que acreditam no mesmo sonho que eu. Publicar os seus livros, fazer essas vozes chegarem a muitas pessoas, negras e não negras. Então, eu libertei a editora Erejinga Educação como esse lugar de que eu, enquanto autora negra, serei respeitada, e também, enquanto uma empresária afro-brasileira, tratarei os meus irmãos e irmãs de forma muito respeitosa e garantindo que eles vão ter, sim, o espaço dentro do campo da literatura. A Menina da Cabeça Quadrada, que foi o primeiro livro que eu publiquei em outubro de 2016. Esse ano faz 5 anos que eu lancei esse livro. E foi uma aventura, porque eu nunca tinha escrito para criança, isso eu nem imaginava. Ainda era, nem sonhava ter filho, quanto mais. E aí veio essa história, que veio da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, né, que ela tinha 7 anos. E ela vivia grudada no tablet. Ela adorava ficar ali no tablet, na televisão. E a família brincava que a cabeça dela ia ficar quadrada. E aí, ouvindo isso, deu aquele clique de criar uma história sobre essa menina da cabeça quadrada, que de tanto tablet, celular, computador, televisão, acorda assim, de cabeça quadrada. E aí vai ao médico, o médico não sabe o que fazer, e ela vai conversar com a pessoa mais sábia que ela conhece, que é a vovó, né? Resgatando essa sabedoria mesmo, ancestral. E a vovó sugere que ela vai fazer brincadeiras redondas. Então, a Cecília, junto com a turma, vai brincando, brinca de bicicleta de bola, de peão, de roda, e a cabeça dela volta ao normal. O que eu quero fazer é isso aqui, eu quero escrever para criança, eu quero conversar sobre leitura, eu quero incentivar as famílias que leiam mais com seus filhos, eu quero estar nas escolas, eu quero estar nesse movimento mesmo, porque eu acredito, né, na literatura como agente de transformação e mais do que isso, de amor, de afeto, de carinho, de declaração de amor mesmo, assim, para a humanidade. Eu acho que o trabalho é um pouco isso, eu acho que cada um tem uma forma de declarar o seu amor pela vida, e o meu é escrevendo. O meu primeiro livro de poesias autorais, Já Fui Água um Dia, onde eu coloco um pouquinho de 3 pontos de vista da minha vida literária. Escrever com fé, pela luta e pelo amor. E a gente tem aí outros exemplos, não só no cenário nacional, mas também outras mulheres de outros países que nos provam que sim, podemos fazer muito, podemos fazer mais e com a nossa cara, buscando sempre o fio com essa ancestralidade negra africana. E outro livro que eu gosto muito também, que eu tenho muito orgulho, é esse daqui, O Brincar de Livro. Ele é um livro-imagem ilustrado pela Ana Cunha, e ele recebeu o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, da FUNILIGE. E ele também foi para Bolonha no ano de 2019. E ele conta justamente dessa relação da criança, do livro das histórias,
como uma brincadeira. E é um livro que eu gosto muito, assim, eu acho ele muito bonito e ele é engraçado, muito significativo, assim, por conta disso, sabe? De falar dessa relação, né, de carinho, de afeto, de cuidado, de troca, de vínculo mesmo, que acontece através da leitura, e também falar do livro como um brinquedo, como essa brincadeira, que não é só o objeto livro que vira, né, aqui no livro o avião, que vira no livro a montanha, mas é as histórias que habitam a mente dessa criança e que tornam possível essa brincadeira, né, que ampliam esse repertório para essa criança. E isso, no fim, né, traz a possibilidade dessa criança ser autora, né, de criar suas próprias histórias, sua própria história. Então esse livro também é um livro que é muito, muito especial para mim. Existe uma produção belíssima, belíssima para a infância. E a infância não é só a criança, a infância é um estado de ser, de estar e de sentir que estamos todos nós envolvidos. Quando a gente abre um livro e lê para uma criança, eu acho que a gente acessa esse lugar que é o lugar do encontro. E que eu acho que é um lugar revolucionário, é uma pequena revolução amorosa, eu acredito. Quando uma mãe, quando um pai, quando uma avó, quando um adulto lê para uma criança, eu acredito de verdade que a gente transforma o mundo. Maqueba vai à escola. Maqueba é uma linda menina de 3 anos de idade que mora com seu pai Jamal e gosta quando ele penteia seus cabelos, moldando lindas tranças toda manhã. Ela passava as manhãs com a sua avó Cici, enquanto o pai trabalhava no escritório de advocacia. E pela tarde, pai e filha se divertiam pelos parques, praias ou na biblioteca de casa. Lá na biblioteca existe um local só para Maqueba e seus livros brinquedos. Foi com eles que ela aprendeu as cores: amarelo, azul, vermelho, branco, preto. Sim, aprendeu sobre os animais e seus sonhos fascinantes. Foi na brinquedoteca que aprendeu a contar os números de 0 até 10. Porém, chegou o dia de ir para a escola. Ela tinha medo de como seria e se perguntava: será que os colegas também tinham tranças lindas como as dela? Vou mostrar então alguns livros que fizeram a diferença nesse meu início de mãe que lê. Um deles foi esse daqui, Tanto Tanto. Esse livro eu conheci em uma lista de 50 livros para ler para bebês antes de tirar as fraldas, de um clube de leitura chamado Ataba, que é um clube de leitura maravilhoso. E aí eu fui procurar esse livro e eu fiquei encantada. Meu filho ainda era pequeno, minha filha ainda era um bebezinha de colo mesmo. E eu li Tanto Tanto, que é um livro que mostra uma família que vai chegando e vai se juntando para uma surpresa que eles vão fazer para um pai. E é um livro tão afetuoso, tão bonito, tão cheio de música, de ritmo, de rima, que eu li esse livro para meus filhos centenas e centenas de vezes. E cada vez era uma oportunidade de sentir e dar carinho, assim. E esse livro realmente é um livro que me marcou muito, é um livro muito especial. Tem um outro que é esse daqui, chama A Guerra, que também é um livro mais recente, mas que eu acho muito incrível, assim, como realmente é possível falar sobre tudo com crianças. E é não só possível, como acho que necessário. E esse livro fala sobre a guerra. E é um livro super difícil, porque a guerra é um tema super difícil. E é um livro que não vem com imagens coloridas, nem com essa ideia, né, de que livro infantil precisa ser, né, desse jeito. E ele é muito realista sobre a guerra, e a guerra é muito dura, mas também foi uma experiência incrível ler esse livro com os meus filhos e com outras crianças que eu li também, um livro fantástico. E teve um outro, que é bem recente também, que fez uma diferença gigante. Minha filha não estava muito afim de ler comigo, assim, estava dando um tempo. Aí chegou esse livro em casa e eu abri, do Valer Rampazzo. E ele é um livro que tem uma... Opa, tá de cabeça para baixo. Ele tem uma brincadeira muito legal, porque eu brinco com ela de bater na porta e a gente vai, né, lendo juntas e o livro vai. E esse livro é um livro infinito, né? Ele tem um projeto gráfico que faz ele não ter fim.
E foi assim uma experiência muito gostosa também. Então trazer essa perspectiva da brincadeira para a leitura também foi algo que me ajudou muito a reconquistar a minha filha, que estava já, né, às vezes sem querer ler muito comigo. Então esses 3 livros foram livros que chegaram aqui em casa e que fizeram uma grande diferença na minha trajetória como mãe, né, que lê para os filhos. É isso.